Continuando então, pessoal, o nosso objetivo a partir desse momento é verificar como que eu faço para converter da escala Fahrenheit para a escala Celsius para resolver aquele hipotético impasse da temperatura que está marcando, sendo usada por um termômetro na cidade, numa cidade norte-americana, onde a temperatura de 60 graus Celsius. A gente acabou de discutir isso aí. Para isso, para fazer essa conversão, eu disse que nós utilizamos uma equação de conversão de escala termométrica, vulgo fórmula para transformar a temperatura. E esta equação que me permite fazer essa conversão, ela assume esse formato aqui, ó, Tc sub 5 igual a Tf menos 32, dividido isso tudo por 9. Este Tc representa a temperatura que está sendo marcada na escala Celsius, enquanto que o Tf representa a temperatura na escala Fahrenheit. Esta equação ela não surgiu do além. Existe um processo lógico que explica de onde essa equação veio, algo que a gente vai fazer logo a seguir. Antes, vamos lembrar que a temperatura que está marcando hipoteticamente lá nessa cidade nos Estados Unidos é de 60 graus Fahrenheit. Como eu quero saber que se está fazendo frio ou não, eu tenho que converter essa temperatura para a escala Celsius. O que eu faço? Nesta equação que te permite fazer essa conversão, onde tem Tf, tu vai colocar o 60, e onde tem Tc, tu não vai colocar nada, porque é justamente a temperatura a ser descoberta. Então vamos lá. No lugar de Tc eu não coloco nada, aí eu divido por 5, isso vai ser igual. Tf é a temperatura que está marcando na escala Fahrenheit, que é 60. Eu desconto do 32 e ao final eu divido esse resultado por 9. Avançando aqui nas nossas continhas, Tc dividido por 5 vai ser igual a 60 menos 32 é 28. Isso tudo dividido por 9. Vamos abaixar mais um pouquinho aqui. O Tc dividido por 5 vai ser igual a 3,11, que é o resultado da divisão de 28 por 9. Continuando aqui em cima, para calcular o valor da temperatura da escala Celsius, eu posso pegar esse 5 que está dividido e passar para o outro lado, multiplicando o 3,11, e isso vai dar uma temperatura de 15,55 graus Celsius. Então, com base nesta temperatura, eu acredito que dê para a gente concluir que está mais para frio do que para quente. Né? Eu acho que não dá para a gente dizer que está um frio muito rigoroso, também não dá para dizer que está fazendo um calor de a gente suar em bicas. Então, acho que está mais para frio do que para quente realmente essa temperatura. Pois bem, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre essa escala termométrica, vou voltar a falar sobre essa conversão de escala termométrica, porque, como eu disse, essa equação ainda não surge do nada. Existe um processo que mostra de onde ela veio. Antes de eu chegar lá, eu quero falar um pouquinho sobre uma outra escala termométrica chamada escala Kelvin. Essa escala termométrica, diferente da escala Celsius e da escala Fahrenheit, ela não teve o seu estabelecimento com base na temperatura e da difusão e de ebulição da água sob pressão normal. Na verdade, essa escala termométrica foi criada por um físico, um cientista inglês chamado Lord Kelvin, que imaginou o seguinte: se a temperatura está relacionada com a agitação das moléculas, à medida que eu vou abaixando a temperatura, as moléculas vão ficando cada vez menos agitadas, cada vez menos, e vai chegar um momento em que as moléculas literalmente vão parar de se mexer. Quando elas atingirem essa temperatura, quando elas atingirem esse estado, melhor dizendo, quando elas pararem de se mexer, nós dizemos que elas atingiram o 0 Kelvin. 0 Kelvin é a temperatura que eu aqui vou representar por 0K, também conhecida como zero absoluto. O zero absoluto representa nada mais, nada menos do que a menor temperatura que pode existir no universo. Não há limite superior, ou seja, não há resposta para a pergunta qual é a máxima temperatura.
mas há resposta para a menor temperatura que pode existir, e essa menor temperatura corresponde ao 0 Kelvin. Este 0 Kelvin, meus caros, equivale à temperatura de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Naturalmente, 1 Kelvin corresponde a menos 272 graus Celsius, 2 Kelvin, menos 271 e assim por diante. A menor temperatura que pode existir é essa aqui. É pelo fato da escala Kelvin atribuir uma temperatura ao menor grau de agitação das moléculas de um corpo, que esta escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Ela é chamada de escala absoluta, repito, por atribuir uma temperatura ao menor grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso é importante também, até porque não faz sentido se eu digo que em aproximadamente menos 273 graus Celsius as moléculas de um corpo qualquer param de se mexer. O que é mais lento do que algo que está parado? Então não tem como ter um estado anterior ao estado de repouso, vamos colocar nesses termos. É por isso que a menor temperatura que pode existir é essa temperatura de 0 Kelvin. Uma outra observação importante, vou colocar aqui espremidinho. A escala Kelvin, embora até onde eu saiba não há nenhum país que utilize ela para se expressar a sua temperatura, é considerada a unidade oficial. Quando a gente fala de unidade oficial, a gente quer dizer Sistema Internacional de Unidades. De todas as três escalas termométricas que a gente está discutindo, essa, paradoxalmente, é a menos utilizada, mas é a unidade oficial. Seja lá como for, assim que as coisas funcionam. Da mesma forma que existe uma equação que permite converter graus Celsius para graus Fahrenheit, existe uma equação que também nos permite transformar Kelvin para a escala Celsius. E esta equação de conversão assume este formato aqui. TC, que representa a temperatura na escala Celsius, é igual a TK menos 273. Essa equação, por exemplo, é muito utilizada quando se estuda gases, onde não há a menor possibilidade, nesta área da física, gases, termodinâmica, de se expressar a temperatura de um gás que não seja na escala Kelvin. É por esse motivo que os professores de física e até mesmo de química insistem nesta conversão, principalmente no Celsius para Kelvin, porque quando se chega no estudo de gases, não há outra opção. A temperatura dele, do gás, tem que ser expressa na escala Kelvin de temperatura. Pois bem, agora, no que diz respeito a formulários de vestibular, se você tiver acesso a um, há a possibilidade desta equação estar separada dessa, assim como há a possibilidade destas duas equações estarem numa mesma expressão matemática, funcionando como um 3 em 1, 3 escalas termométricas na mesma expressão matemática. E esta equação, este 3D em 1 que eu mencionei, funciona, é escrito desse jeito aqui: TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9, que é igual a TK menos 273, tudo isso dividido por 5. Então, como é que as coisas funcionam? E o que eu teria que fazer se no formulário do vestibular tiver esta expressão grandona aí e não tiver essa separada dessa? É muito simples. É uma mera questão de você identificar o que você vai usar, o que você não vai utilizar. É um problema de conversão Celsius para Fahrenheit. O que você faz? Se esquece dessa equação aqui, esse trecho da equação que vai dizendo, e iguala este lado como este de expressão. Não. É um problema que eu tenho que transformar Fahrenheit para Kelvin, vamos supor. Tu esquece esse trecho da escala Celsius e iguala esse trecho àquele lá. Então, uma forma bem resumida, você vê qual é a escala termométrica que não vai ser utilizada. Tanto
tampa o lado da equação correspondente e aí escreve aquilo que sobrar. Aí fica mais fácil de pensar nisso tipo. Agora, eu vou voltar a falar sobre a conversão agora, não de uma escala termométrica em outra, mas sim de uma variação de uma determinada escala termométrica em que eu desejo converter para uma variação de uma outra escala termométrica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos imaginar que na cidade onde eu estou, Chapecó, a temperatura hoje tenha variado em 10 graus Celsius. Como é que eu faço para determinar qual é a variação correspondente na escala Fahrenheit? Eu não posso utilizar essa equação, pois, repito, essa equação é usada para se determinar uma temperatura em uma outra escala termométrica. E eu acabo de informar que aqui em Chapecó, Santa Catarina, houve uma variação de 10 graus Celsius. Eu não disse que a temperatura é de 10. Eu disse que houve uma variação de 10 graus Celsius. Qual é a variação correspondente na escala Fahrenheit de temperatura? Como eu disse, essa equação te permite determinar ou converter uma temperatura em outra, e não uma variação de temperatura de uma escala para outra. Ok, Rodrigo? Desembucha então. Se eu não posso usar essa fórmula para converter uma escala, uma temperatura de uma escala em outra, como é que eu faço para converter variações de temperatura? Aí você deve utilizar uma equação que é muito parecida com essa. É essa aqui, ó. Delta Tc dividido por 5 é igual a delta Tf dividido por 9, que é igual a delta Tk, tudo isso dividido por 5 também. Esta é a equação que te permite converter variações de temperatura de uma escala para outra. Esse triângulo que aparece, na verdade, é uma letra grega delta, representa a variação de temperatura. E eu quero que vocês fiquem atentos quanto a esses dois lados da equação que eu vou destacar. Esse lado aqui, com esse aqui. Vocês podem perceber que está escrito: se eu pudesse esquecer isso aqui e escrever apenas aquilo que resta, delta Tc sobre 5 é igual a delta Tk sobre 5. O que isso significa? Que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Isso significa o quê? Que se na escala Celsius a temperatura varia em 10 graus, na escala Kelvin a temperatura vai variar em 10 Kelvin. Tá, então tu quer dizer que Celsius é a mesma coisa que Kelvin? Não, não foi isso que eu disse. Eu não disse que Celsius é a mesma coisa que Kelvin. O que eu disse é que a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura correspondente na escala Kelvin. É um pouco diferente, certo? Não sei se é preciosismo da minha parte, eu acredito que não, porque eu sempre fui muito convicto naquilo que é certo. Então, o que é certo, embora seja redundante o que eu acabo de falar. Não se fala 0 grau Kelvin, se fala apenas 0 Kelvin. Não se fala 1 grau Kelvin, 1 Kelvin. O Kelvin não tem aquela bobinha que representa grau. Então, por isso que eu disse, se a temperatura hoje em Chapecó variar em 10 graus Celsius, a variação correspondente na escala Kelvin não é de 10 graus Kelvin, é de 10 Kelvin. Esse é o jeito de falar, de se expressar, pronunciar as temperaturas nessa escala, que é a escala oficial, que é também conhecida como escala absoluta. Pois bem, como é que eu faria para converter estes 10 graus Celsius de variação de temperatura na escala Fahrenheit? Se a temperatura aqui variou em 10 graus, qual é a variação correspondente na escala Fahrenheit? É fácil. Como eu não vou converter agora, não vou utilizar a escala Kelvin, então esse lado da equação, e no lugar do delta Tc, você coloca a variação correspondente, que é de 10 graus. Ele faz 10 sobre 5 é igual a delta Tf sobre 9.
vai ficar a cargo de vocês aí em casa resolver esse exercício que eu estou verbalmente complicando. Se a variação de temperatura na escala Celsius é de 10 graus, a variação da temperatura na escala Fahrenheit vai ser de 18, tá? 18. Aí fica a cargo de vocês aí fazerem em casa essas continhas que vão guiar vocês certamente a esse resultado que eu acabo de dizer. Muito bem, eu vou voltar agora a falar do quadro seguinte a respeito dessa equação, porque eu vou desenvolver agora um raciocínio lógico que explica de onde essa equação veio, não só com o objetivo de deduzir essa equação, mas também com o objetivo de utilizar o raciocínio que eu vou empregar para fazer um exercício logo a seguir, ok?